Olá pessoal, bom dia a todos, graça e paz, sou o professor Marlon. Vamos lá para mais uma videoaula de ensino religioso, não é? Sou professor da Escola Batista de Itapevi e esta videoaula de hoje é para a turma do 7º A e o 7º B. E nessas turmas, na disciplina de ensino religioso, nós temos tratado sobre alguns temas, temos tratado alguns assuntos, na verdade, muito importantes. E temos falado sobre valores morais, valores que realmente são importantes e indispensáveis ter em nossa vida, não é? Então, esta é a aula de hoje. Antes de começarmos, quero dizer a todos que estou aí com saudade de vocês, de todos, da escola, mandar aí um abraço a todos os professores, funcionários, direção, coordenação e aos alunos, a vocês. Não é? Dizer que temos orado bastante aqui em casa, temos orado bastante pela Escola Batista de Itapevi, pelos alunos, e que, se Deus quiser, a gente vai passar em breve desta pandemia, ok? Desse distanciamento social que tem afligido muito a escola, né? Tem afligido muito a nossa escola, não só nossa especificamente, mas a educação no Brasil esse ano foi muito prejudicado por causa desta pandemia, né? Mas vamos lá, aula de hoje. Antes de começar a aula, aquelas recomendações que eu sempre dou a todos, né? Em primeiro lugar, o crédito do texto que eu uso em sala de aula, que eu leio e que explico aqui, estarão nos créditos deste vídeo e no Maestro também, onde eu posto para vocês, vai estar lá os créditos dos textos em sala de aula. Em segundo lugar, depois terá atividades desta aula número 5, hoje é a aula de número 5, tá bom? E você faça lá no Maestro, na aba atividades, as atividades desta aula. E terceiro lugar, dá o seu joinha aí no vídeo, curte o vídeo aí. E você não se inscreveu, dá essa moral pro professor, pro nosso canal, o canal do professor Marlon, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Compartilha essa aula para os demais colegas, assista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é muito importante a aula de hoje, tá bom? Dito isso, vamos para a nossa aula. Então, eu comecei dizendo que para o 7º A e o 7º B, nós começamos falando sobre valores. E quando a gente fala de valores, a gente já pensa em valores financeiros, né? Valores monetários. Não. Os valores que nós estamos tratando são os valores morais. São os valores morais. E valores morais são mais valiosos do que os valores materiais, ok? Nós, então, nas aulas anteriores, definimos o que são valores, falamos sobre solidariedade, falamos sobre gratidão. Hoje, aula 5, nós vamos falar sobre a verdade, falar sobre verdade. Pessoal, falar sobre verdade, né, de alguma maneira, a verdade, todo mundo sabe o que é. O problema é que talvez há uma dificuldade, talvez não, certamente há uma dificuldade em ser verdadeiro, em viver a verdade, né? Então, a palavra verdade tem a ver com aquilo que se é, não é? Tem a ver com, a palavra verdade tem a ver com a equivalência com aquilo que de fato é. A palavra verdade no hebraico é o termo emuná, e é usado na Bíblia do Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Então, o termo emuná é usado para referir-se às pessoas dignas de confiança. Interessante. Uma pessoa digna de confiança. Quer dizer, uma pessoa que a gente pode confiar nela. Está ligado a emuná. Verdade, então, para o hebreu, significa confiança em quem cumpre o prometido.
Então, quer dizer, eu prometo e cumpro aquilo que eu prometi. Já no grego, no Antigo Testamento, no Novo Testamento da nossa Bíblia, ela foi escrita em grego. E em grego, a palavra verdade é a palavra aletheia. Aletheia. E essa palavra aletheia é uma palavra muito importante, porque dentro da filosofia grega, a palavra aletheia era algo muito, muito usado. E, literalmente, aletheia significa o que não está oculto. O que não está oculto. Então, de modo geral, verdade é o descobrimento ou conhecimento das coisas. E, na verdade, é mais do que isso. Aletheia é a equivalência com aquilo que de fato é a realidade das coisas. Na verdade, pessoal, a gente vive muitas vezes uma ilusão. Uma ilusão. Quem não é verdadeiro vive uma ilusão. Quem é verdadeiro vive a realidade. Vive de fato aquilo corresponde à realidade das coisas. Mas tem a ver também com descobrimento, conhecimento das coisas, né? Em latim, já o termo é veritas, verdade é veritas, que se refere à exatidão daquilo que se diz. Então, verdade é veracidade, em oposição à mentira e ao engano. E é interessante, né? Porque a palavra verdade com os seus sinônimos tem a ver com fidelidade, exatidão, efetividade, autenticidade, genuinidade, aquilo que é real, franqueza, honestidade, lisura, sinceridade, transparência, são valores que estão ligados à verdade. São ligados à verdade, não é? E se eu for pensar naquilo que não é verdadeiro, não é? Olha só, aquilo que não é verdadeiro, aí já fica, aí algumas palavras meio feias, né? Meio não, totalmente feias. Mentira, balela, engano, fraude. Fraude é aquilo que não é verdadeiro, né? Dolo, má fé. Que mais aqui que eu poderia falar? Falha, incerteza, imperfeição. Falsidade, hipocrisia, fingimento, insinceridade, dissimulação, e aí vai. Então são palavras que eu sempre gosto de lembrar para definir, né? A gente tem que aprender a definir corretamente as coisas. Mas voltando ao nosso texto, nós vamos para a nossa primeira parte aqui, que diz assim: verdade é aquilo que está de acordo com os fatos ou a realidade com exatidão ou autenticidade. Princípio certo e verdadeiro. Verdade tem a ver com procedimento sincero, honesto e verdadeiro. Ser verdadeiro é estar comprometido com a verdade. É não dar espaço para mentira, para a falsidade e em seu coração. Lá no coração. A verdade tem a ver com o coração. É falar sempre a verdade. É não iludir ninguém. É não ser hipócrita, não ser fingido. É ser coerente em suas ações e arcar com as consequências dos atos, dos seus atos. É interessante, né? E eu trago aqui quatro pensamentos, né? Quatro parábolas, vamos dizer assim, sobre verdade. O primeiro, o elogio da verdade. Alguém contou uma história a respeito de um rei. Esse rei tinha os seus súditos que viviam em disputas religiosas sem fim, cada qual se considerando o único representante da verdade. Então a verdade é a minha, verdade não é a sua, é a minha, eu não abro mão dela. Isso é muito importante pensar nisso. Será que a verdade é o que eu acho que é verdade? Ou aquilo que eu acho que é verdade pode não corresponder à realidade dos fatos?
Olha só essa parábola. O rei serviu-se de cegos para fazer uma demonstração. Ordenou a seus emissários que percorressem o reino em busca de todos os cegos de nascimento, com o objetivo de levá-los à porta do palácio. O rei, então, informado de que todos se achavam reunidos de acordo com seus desejos, ele disse: ide e mostrai-lhes os elefantes. Os oficiais obedeceram sem vacilar, levaram os cegos para junto dos elefantes, guiando suas mãos para que pudessem tocá-los, né? Tocar os elefantes. Entre os cegos, então um pegou uma perna, o outro couro esburacado, cada um pegou uma parte do elefante. O que tocou a cabeça disse que ele era um grande dosador de grãos. O que tinha tocado a presa afirmou que era como um grande chifre. E o que tocou a tromba respondeu: ó sábio rei, o elefante é como uma grande corda grossa. Quando todos já haviam dado suas versões, começaram a discutir entre si diante do rei, cada um assegurando que a verdade era tal como ele a tinha definido e não de acordo com os outros. Qual que é a moral da história, né? A moral da história é que às vezes a minha versão ela não corresponde com a realidade. Ela é uma versão, ela é um ângulo, é um ponto da realidade, da verdadeira verdade. Da verdadeira verdade. Porque nem sempre a verdade ela é a verdadeira verdade. Né? Ó, aula para pensar, hein? Um outro aspecto da verdade é dito nesse texto com o título Escute a outra parte. Um ditado popular diz que Deus nos deu... Um ditado popular diz que Deus deu-nos uma boca para falar e 2 ouvidos para ouvir. Ou seja, para pensar, você tem uma boca e 2 ouvidos. 2 olhos, 2 ouvidos e uma boquinha só. Vamos ver. A língua é o órgão símbolo da fala, conjugada com outros elementos externos do aparelho fonador. Movimentada pelo nosso cérebro, é solicitado por nossa capacidade de conhecer ao obedecer ao nosso comando. A língua parece que não se dá bem com o nosso ouvido. E muito menos respeita o ouvido dos outros. Quem fala muito, ouve pouco. E entende-se menos ainda com as pessoas. Eu costumo dizer que quem fala muito aprende pouco, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Tem umas coisas assim, né? Falar demais tem lá suas consequências fáceis de serem remediadas. Quando se trata, porém, de entendimento para decisões familiares, profissionais, sociais, para a solução de algum problema, complica a vida. A gente que tem ouvido e nem ouve, ou só ouve o que lhe interessa. Fazer-se de surdo em questões sérias cria situações delicadas ou complicadas. Não é bom fazer isso. A língua atinge nossos ouvidos com um poder fora do comum. Fala o que pensa, conversa, troca de ideias, comunica sentimentos, cria laços, suplica, aconselha, corrige, convence, comanda, chama, canta, consola, fere, ofende, humilha. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro, diziam os antigos filósofos gregos. Ouvir, não ouvir, fechar-se, falar, calar, pensar antes de falar. Quem não pensa no que fala, vai falar do que não quer e se arrepender do que falou. Que órgão complicado esse ouvido para ouvir, ligado a outro órgão inquieto e guerreiro, a língua. Ouve, e há oradores que treinam seus escritos, lendo para si mesmos em voz alta. Às vezes até gesticulando a moda italiana. O meio mais natural de comunicação entre as pessoas é o diálogo. Vale muito se precisamos falar e ouvir para conviver melhor. Há regras e necessidades para um bom diálogo. Ele é o fiel da balança de uma amizade segura e duradoura. Quem fala quer ser ouvido. Quem ouve precisa aceitar que se fale a verdade na sinceridade. Olha, esse texto aqui, essa segunda parte da nossa aula, é muito importante porque ela mostra o primeiro conflito que se tem entre ouvir e falar. É mais fácil falar do que ouvir. A Bíblia a Bíblia Sagrada, no texto de Tiago, diz: todo sujeito esteja pronto para ouvir
e tardio para falar. Pronto para ouvir, tardio para se irar também. Quer dizer, nós temos que dominar a nossa língua, entender que a língua é um dos órgãos que põe fogo em tudo. E a língua, ela agride e machuca, às vezes muito mais do que um safanão, do que um pontapé, um tapa, um murro. A língua, ela humilha, ela machuca. E principalmente quando eu uso a minha língua, minhas palavras para falar aquilo que é inverdade. Aí é complicado. Então, olha, fofoca, fake news, são coisas que não são de Deus, são das trevas. Então eu estava dizendo que usar a palavra para atacar e para mentir e para agredir não é coisa de Deus, são coisas das trevas, não é? E então a gente precisa pensar muito nisso. Indo ou caminhando aqui na nossa aula, o respeito à verdade. Olha, por que evitar a mentira e sempre dizer a verdade? Primeiro, a primeira razão eu já disse, porque a verdade vem de Deus. Toda verdade vem de Deus e toda mentira vem das trevas. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Pai da mentira. Sempre quando mentimos, estamos aliançados com o pai da mentira. Por que evitar a mentira e sempre dizer a verdade? Não levantar falsos testemunhos nem mentir significa evitar tudo o que atenta contra a verdade. Por isso, não se devem dizer coisas que sabemos serem falsas ou espalhar boatos a respeito de pessoas e de fatos. 2. Não se deve caluniar ou prejudicar a reputação dos outros. Além de pecado, as leis prevêem punição para os caluniadores. Não se deve agir de modo a prejudicar alguém em benefício próprio. Outra, não se deve mentir sobre aquilo que fazemos ou desejamos fazer. Não se deve enganar ninguém, seja com palavras, seja com obras. A mentira sempre traz consequências graves. Ela pode inculpar um inocente, destruir a reputação de alguém e até mesmo desestruturar uma família. Muito mais que um erro, a mentira às vezes é um crime de difamação punido com leis severas. Por que dizer a verdade? O 8º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos e o 8º diz que nós não devemos dizer aquilo que não é verdade, né? Não mentirás. O 8º mandamento diz que praticar e promover a verdade significa ter consciência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. Cumprir as promessas feitas, não ficar calado diante das injustiças e da desonestidade, defender e promover a liberdade de expressão e o direito de estar bem informado por parte dos meios de comunicação e dos governos. Ser digno de confiança, conservando os segredos e respeitando a palavra dada. É interessante porque quando a Bíblia diz não dirás falso testemunho, né, ou não mentirás, o aspecto positivo disso é, então, diga sempre a verdade, viva sempre a verdade. O respeito e a busca incessante da verdade são um ato de amor ao próximo. Saber calar em várias situações é saber respeitar o direito à privacidade previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos mandamentos da Palavra de Deus. A mentira é um atentado contra Deus e contra a vida. Contra a vida. Quem mente e quem vive na mentira, quem vive destruindo a reputação dos outros e quem vive a despeito do sofrimento dos outros é alguém que não vive na vida, mas é alguém que já morreu, alguém que não tem luz, não tem brilho, não tem vida, não tem a bênção de Deus. Enfim, vamos para a nossa última parte. É um texto bem curtinho e olha só como que a cooperação, né? Quer dizer, um achar que vai mentir, olha o prejuízo. Em um certo lugar no Oriente, um rei resolveu criar um lago
diferente para as pessoas do seu povoado. Ele quis criar um lago de leite, então pediu para que cada um dos residentes do local levasse apenas um copo de leite. Com a cooperação de todos, o lago seria preenchido. O rei, muito entusiasmado, esperou até a manhã seguinte para ver o seu lago de leite, o lago de leite. Mas tal foi sua surpresa no outro dia, quando viu o lago cheio de água e não de leite. Em seguida, o rei consultou o seu conselheiro e perguntou: mas por que o lago está cheio de água e não de leite? As pessoas não eram para trazer leite? O seu conselheiro o informou que as pessoas do povoado todos tiveram o mesmo pensamento. No meio de tantos copos de leite, se só o meu for de água, ninguém vai notar. E todos pensaram a mesma coisa, e todos mentiram, e na verdade o lago não se encheu de leite, mas de água. Olha, gente, essa parábola é muito simples, mas tão profunda e tão verdadeira. Tão verdadeira. Se só eu mentir, qual é o problema? O problema é que se você mentir, o outro mentir, a maioria mentir, o nosso mundo fica do jeito que está. Um mundo cheio de mentiras, de falsidade, de fake news, de corrupção, de falcatruas. Um mundo onde o jeitinho brasileiro, onde o desejo de ganhar em cima do outro domina a ética brasileira. É hora, pessoal, de nós mudarmos essa situação. Nós mudarmos essa situação. Abandonando a vida de mentira, falar mentira, buscar a mentira e viver a mentira. E é hora de buscar a verdade. A verdade. Jesus diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João capítulo 17, versículo 17, ele diz, santifica os meus discípulos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a verdade vem de Deus. A verdade verdadeira é Deus. E tudo aquilo que não se coaduna com a vontade de Deus não é verdade. Não é verdade. Lembre-se, João 8,44. O pai da mentira é o... Muito bem, é o diabo. É o diabo. Ok, gente? A verdade alivia mais do que machuca e estará sempre acima de qualquer falsidade, como óleo sobre a água. A verdade alivia mais do que machuca. Estará sempre acima de qualquer falsidade, como óleo sobre a água, né? Se você colocar o óleo e a água, o óleo vai ficar sempre por cima. Essa é uma frase de Miguel de Cervantes, escritor espanhol. Ok, galera? Vamos, acho que tá bom, né? Chega por hoje. Vamos terminar. Os créditos estarão aqui embaixo. Faça suas atividades e se inscreve no nosso canal. Curte aí umas 10 vezes, né? E compartilhe esse texto com seus amigos. Tá bom, gente? Ó, máscara. Eu tô aqui em casa, não precisa máscara. Saiu na rua, usa a sua máscara. É muito importante, tá bom? Gente, Deus abençoe, que o Deus de toda a verdade abençoe a sua vida e proteja o seu coração e faça com que você viva a verdade e viva na verdade, porque não vale a pena viver na mentira. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.